O seu excesso de competência pode estar atrapalhando a sua carreira. Eu cheguei a essa conclusão conversando com dezenas de jovens profissionais do mercado e baseado na minha própria experiência de 30 anos dentro de empresas em consultoria. Eu vejo pessoas brilhantes como você, que têm uma boa formação, que se especializaram, por exemplo, na área de processos, com Lean ou Six Sigma, ou na área de atendimento ao cliente, com Design Thinking, jornada do cliente, avaliação e desenvolvimento de pessoas em RH, ou sendo analistas de negócio na área de TI. Pessoas que podem desenvolver projetos fantásticos que ou não têm apoio para começar o projeto, ou quando realizam, depois não tem nem a visibilidade nem o reconhecimento merecido. E essas pessoas podem ver colegas que têm menos competência e capacidade de realização participando do processo decisório e sendo até promovidas. E o pior, se essa situação perdura por muito tempo, essas pessoas com muita competência podem acabar sendo percebidas como de alto potencial de execução, mas que para trabalhar bem precisam ter um bom chefe sobre elas. Bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o João Alípio, fundador da JSC Treinamento e Consultoria, e o meu negócio é ajudar pessoas brilhantes como você a acelerarem seu crescimento profissional. Meu foco de trabalho é a transformação pela melhoria e inovação de processos para gerar experiências fantásticas para os clientes e lucro para o negócio. Nesse encontro, eu vou apresentar para vocês uma mudança muito simples de ser praticada que vai melhorar muito a capacidade que vocês têm de comunicação com a alta administração. E, por outro lado, uma mudança que é muito pouco discutida. Junto com isso, eu vou apresentar também uma ferramenta para vocês colocarem tudo isso em prática. E eu só fui aprender e dominar essa ferramenta depois que eu me tornei consultor e precisei começar a vender meus serviços para a alta administração. Eu falei da evolução na carreira e da especialização técnica. Vamos entender como isso impacta a sua vida profissional. E para entender o impacto da tua especialização técnica na carreira, vamos ver esse gráfico. Na linha horizontal a gente tem o tempo, né, passando, e no vertical a evolução na carreira. E vamos acompanhar duas pessoas. Uma que tem uma carreira técnica, ou seja, focada numa especialidade em metodologias, e outra que tem uma visão mais generalista. Ele está mais preocupado com a posição que ele ocupa do que exatamente com a função e a especialidade que ele está exercendo. E no começo, uma especialização técnica traz vantagem, sim, quando você vai passar, né, do júnior para pleno, talvez até o sênior, porque a tua especialização te permite você ocupar cargos e funções que são mais visíveis a princípio. Já o generalista, para poder evoluir, eventualmente tem que trocar de área, tem que procurar outras oportunidades, isso pode demorar mais tempo até ele ganhar algum tipo de expertise. Só que conforme passa o tempo, a evolução como um especialista começa a ficar reduzida em oportunidade, porque a quantidade de supervisores numa área especialista é menor do que a quantidade de supervisores da empresa como um todo. Então, se você quer ser especialista, você tem menos chance de virar supervisor por uma questão de quantidade. Quem já é mais generalista e aceita uma promoção para supervisor em qualquer área para ter progressão, vai ter mais oportunidades. A mesma coisa vale quando virar gerente, depois diretor, e se quiser ser vice-presidente. Além disso, o impacto que você tem desenvolvendo função técnica são cada vez mais difíceis de você comprovar quando você começa a evoluir, porque a diferença de um júnior por um sênior talvez seja bem visível, mas um sênior que está lá há 5 anos, 6 anos, 7 anos, de um sênior que está há 10 anos ou 15 anos, já tem mais dificuldade, você tem que gerar muito impacto para justificar. Agora, no caso do generalista, o que acontece é que quando ele começa a fazer esses movimentos horizontais, ele começa a ganhar uma visão da empresa mais ampla e começa a ganhar experiências com lideranças e ambientes diversos dentro da própria empresa. Isso aumenta a maturidade. Então, ao longo do tempo, ele começa a evoluir e começa a ter acesso a coisas que um especialista não teria, que são os cargos de liderança, focado num conhecimento que é muito mais abrangente, focado na tomada de decisão, entendendo a empresa como um todo. Então, quando você percebe a evolução de especialista, você vê que depois de um tempo, talvez isso seja uma armadilha para ele. E a pergunta que nós fazemos é: como nós fazemos essa transição? Como fazemos essa mudança, aproveitando a especialização técnica para que a gente possa fazer o quê? Começar com um bom
embasamento que isso nos alavanque, mas depois ampliar esse escopo e mostrar que nós também temos competências para assumir cargos muito mais significativos. Para realizarmos essa transição, o que nós precisamos é descobrir uma forma de gerar resultados que levem à visibilidade e essa visibilidade ao reconhecimento. E nós conseguimos fazer isso alinhando os nossos resultados aos objetivos estratégicos da empresa. E tem vários caminhos que a gente poderia escolher, e nós vamos definir um prioritário agora. E nós vamos explorar uma oportunidade ligada a uma dor que está presente na grande maioria das organizações, que é uma dificuldade de comunicação entre a alta administração, a diretoria da empresa e as equipes que estão na operação. E a oportunidade é você atuar como um tradutor e integrador desses dois níveis, facilitando e dando fluência no processo de comunicação. Vamos ver primeiro como que essa dor se manifesta. Vamos entender o que é esse vazio na comunicação que eu já observei muitas e muitas vezes em projetos onde a gente precisava conversar com a alta administração, presidentes, diretores, eles nos explicavam o objetivo e depois a gente conversava com as equipes para realizar os projetos para alcançar esses objetivos. O presidente, ou um diretor do board de administração, nos comentava que tinha um objetivo, que ele já tinha tentado conversar com a equipe, tinha tentado programas, mas ele não conseguia ser ouvido, as pessoas não se engajavam, não entendiam por que aquilo era importante e como que eles precisavam mudar a realidade. A equipe, por sua vez, quando a gente aborda nos projetos, já tem uma série de demandas, de ideias, mas eles têm sempre uma reclamação que eles não são ouvidos pela alta administração, que eles não têm apoio. Isso é por causa de uma diferença da forma como esses dois grupos se comunicam. Então, a oportunidade aqui está você entender o porquê, a grande motivação com a alta administração e traduzir isso na linguagem da operação. E quando você entende o projeto, as demandas, o que você quer transformar, a equipe quer transformar, você traduzir isso na linguagem do negócio e explicar o como na linguagem da alta administração. Então, esse é o papel que você pode assumir que faria uma grande diferença, tanto na sua carreira quanto na organização. Agora vamos entender por que esse gap, né, esse vazio de comunicação acontece. Para entender como esse vazio acaba ocorrendo nas empresas, vamos entender como que elas gerenciam resultados, acompanham e analisam e tomam decisão. Vamos falar da hierarquia de indicadores. Indicadores é uma forma de medir resultado. Cada nível tem o seu conjunto de indicadores. Então, a alta administração olha indicadores mais estratégicos, o resultado final de todos os negócios da empresa, como cada uma das estratégias está se comportando. Abaixo disso, tem um grupo de pessoas que olham para os negócios individualmente e avaliam qual é o desempenho de cada um deles. Para esses negócios desempenharem bem, você tem indicadores gerenciais, cada um dos processos, das funções, das áreas, como está consolidado, até chegar no nível operacional, ou seja, das pessoas que realmente executam as atividades. Enquanto eu posso ter centenas ou milhares de indicadores na base da operação, porque, por exemplo, uma área industrial que tem várias máquinas, cada uma dessas máquinas com vários turnos, cada um dos turnos pode estar acompanhando o mesmo indicador numa sequência em paralelo. Isso vai se consolidando até chegar no resultado do negócio e depois na avaliação da estratégia da empresa. Então vamos ver um exemplo simples. Para mercado, a alta administração lá, no nível estratégico, pode estar olhando o market share em algum mercado específico. O nível de gestão de negócio, como é que estão as vendas num determinado mercado. Abaixo disso, um gerente pode estar olhando o tempo de atendimento, se tem algum problema sendo reincidente, que ele precisa fazer alguma ação de melhoria, e a equipe, o tempo que leva para processar um pedido do cliente, ou se tem alguma questão de devolução, quanto tempo leva para devolver ou o dinheiro ou o produto do cliente, para ele não ficar chateado. E isso acontece porque, na prática, esses indicadores da alta administração, os estratégicos, gestão de negócio, eles são administrados por um grupo de pessoas que tem um foco específico, uma linguagem específica, uma cultura específica, e estão olhando. Apesar deles serem os grandes objetivos da empresa, nem sempre eles estão compartilhados. O que acontece é que os indicadores que estão do nível gerencial até o nível operacional é acompanhado e são gerenciados por um outro grupo de pessoas que tem uma outra linguagem, um outro foco,
e muitas vezes existe uma barreira entre esses dois níveis. O que que acontece com a equipe que está na operação da empresa, executando os processos, quando ela não tem esse contato e um direcionamento com aquilo que realmente é a estratégia da empresa? Ela começa a olhar para o próprio processo, para a própria realidade e alinhar o seu desempenho em relação à otimização local. Então, um grupo é como se fosse um executivo chinês ou japonês falando uma linguagem, olhando numa direção, e outro grupo, como se fossem brasileiros ou americanos falando português e inglês, trabalhando em outra direção. Então, qual está a grande oportunidade que você pode explorar? É começar a ajudar a organização a retirar essa barreira e atuar como se fosse um grande tradutor, ou seja, fazer a alta administração e entender a realidade e a operação da empresa, mas numa linguagem que seja acessível a esse nível, e pegar aqueles grandes indicadores estratégicos e traduzir na linguagem da operação. Então, isso começa a fazer ao longo do tempo o alinhamento dos indicadores. Esse é um grande vazio que você pode ocupar a partir dos seus projetos, seja de processos, Lean, Six Sigma, seja na área de TI, no desenvolvimento de sistema, pessoal de RH ou dentro de uma área financeira, quando faz um mapa de desenvolvimento de indicadores de negócio. Então vamos entender o que são essas oportunidades. E como nós vamos fazer isso na prática? Você vai começar a mapear os objetivos estratégicos da empresa. Então, provavelmente ela vai ter alguns, você vai dar foco em um deles. Vai entender qual é o indicador de negócio. Então, como a empresa mede isso? Então, no exemplo que está aqui a empresa tem um objetivo de aumentar vendas recorrentes para os clientes atuais. E ela mede isso através do faturamento, receita bruta, né, de vendas recorrentes para clientes atuais. Quando você continua mapeando isso, chega na operação, você pode identificar que é uma empresa que vende através do site, então o tempo que o site está disponível para vender é um fator crítico. Então, quando você entendeu essa correlação, você pode descobrir os problemas, as falhas que nós temos e fazer projetos para justamente solucionar essas falhas, ou buscar oportunidades em desenvolvimentos que ampliem essa vantagem. Então, um exemplo de projeto podia ser: demoramos muito para recuperar o sistema quando eu tenho que fazer uma manutenção corretiva. Pô, como é que eu reduzo esse tempo de manutenção corretiva no nosso site? Ou acreditamos que a gente poderia melhorar muito com um sistema Kanban de gestão. Então, como é que eu faço um projeto para alinhar isso? Então, veja, quando você faz dessa forma, esse seu projeto ele passa a ter uma conexão direta com todo esse caminho até o objetivo estratégico da empresa. Aí você pode pôr duas objeções para mim. A primeira é: poxa, mas eu não conheço esses indicadores. Excelente. Provavelmente nem você, nem a grande maioria da empresa. Então, buscar isso e montar isso, só isso já seria um impacto enorme, tanto para a realização de projetos quanto da operação da empresa. Aí você pode pôr a segunda objeção: tá, mas eu não conheço os indicadores e nem as pessoas que geram isso, não sei nem onde buscar. Eu diria que isso talvez seja a grande oportunidade, porque todas essas questões que a gente está falando são baseadas em relacionamento. Então, muito mais do que ir atrás de indicadores, de números, de métricas, você desenvolver os relacionamentos com as pessoas que geram isso, conhecer as pessoas, entender e estabelecer um relacionamento que depois pode ser favorável para vocês atuarem juntos em projetos, em ações, talvez seja a parte mais rica do trabalho. Então, agora que nós entendemos a importância que tem realmente de ter uma pessoa integrando esses níveis, vamos pensar em como a gente pode fazer isso. Começando pela nossa abordagem à alta administração. Como eu posso melhorar minha capacidade de, ao conversar com o diretor ou o presidente da empresa, conseguir apoio para os meus projetos? Então, a primeira coisa que eu vou pedir é: vamos fazer um exercício aqui, só que você tem que pôr a sua cabeça como a cabeça de um diretor, alguém que está sendo cobrado pelo board da empresa de resultados, está vendo dificuldades de se posicionar com o mercado, como o concorrente está agressivo, novas tecnologias, ou seja, ele tem uma série de preocupações bastante macro e, ao mesmo tempo, ele tem que tornar isso viável. Aí entra uma pessoa na sala e faz a seguinte proposta para você: precisamos da sua equipe dedicada por 3 dias
para desenvolver um projeto de melhoria e eliminar desperdícios. Assim, vamos reduzir o tempo de atendimento e eliminar reclamações do cliente que estão dando vantagem para o nosso concorrente. Então, pensa você, com aquela cabeça de diretor, com assuntos bastante estratégicos, ouvindo isso, aonde a sua atenção pararia aqui, aonde que realmente a sua percepção seria, digamos assim, pontuada para avaliar se ele deve ou não se engajar nisso. Então, proposta número 1. A segunda forma, uma outra pessoa entra e faz a seguinte abordagem: precisamos eliminar as reclamações sobre tempo de atendimento do cliente, porque isso está dando vantagem aos nossos concorrentes. Para isso, vamos eliminar desperdícios com o projeto de melhoria. Por isso, precisamos da equipe que domina o processo dedicadas por 3 dias. Então, vamos avaliar. A segunda forma, ela já olha para a linguagem do diretor, que é realmente o impacto na satisfação de cliente e no posicionamento frente ao concorrente, foca isso, depois traz para o meio e o recurso que eu estou pedindo. Veja que se você abre com a primeira proposta falando que precisa de recurso e o diretor sabe que ele está cheio de coisas, um montão de coisa atrasada, provavelmente ele já pode pensar, puxa, mais um me pedindo recurso? Não. Quando você vai explicar o porquê que é importante, o não já está soando na cabeça dele. Quando você começa a abordagem para aquilo que é o resultado da empresa, do negócio, o impacto no cliente, opa, ele já concordou com você. Depois o meio que você vai fazer e o recurso que você precisa. É claro que ele pode falar, mas tem que ser 3 dias mesmo, pode ser 2, mas se ele fez isso, ele já está de acordo de apoiar o seu projeto. Então, você mudar a sua abordagem para pensar com a cabeça do diretor, o foco dele é a forma que você tem de fazer uma integração. Então, o 3 dias lá embaixo, pode ser que você já saiba as dores que a equipe operacional mapeou, identificou, as ações que precisam tomar. Isso não precisa entrar no detalhe para um diretor comprar o projeto. Ele precisa saber, uma vez que eu vou fazer isso, qual o grande resultado? Mas como a gente descobre isso? Como que a gente pode melhorar esse nosso discurso? E eu vou dar para você uma ferramenta que é uma das coisas que mais teve impacto para mim na minha vida de consultor. E a metodologia que eu vou apresentar para vocês, ela se chama SPIN, que é uma metodologia de vendas focada em produtos complexos. Isso, de longe, foi uma das coisas que teve mais impacto na minha vida de consultor durante o processo de vendas. Não que o processo de venda de consultoria se resuma a isso, mas isso faz uma diferença brutal. E o que eu aprendi ao longo do tempo é que isso vale tanto se você está fazendo uma venda para um cliente externo, como para discutir, entender bem os projetos e alinhar projetos dentro das organizações. Então vamos entender o que eu estou chamando de um produto complexo. É um produto onde a solução não está definida no momento que você senta com o cliente, porque muitas vezes nem a dor, nem o problema está muito claro. Ele pode ter um escopo mais amplo, ser mais focado, você pode começar com uma área piloto, ou numa parte específica do problema, e nem a necessidade que o cliente tem da solução pode estar clara. Então, você ajuda o cliente a organizar isso, e só isso já é uma grande vantagem para o cliente e dá um grande poder teu para poder desenvolver uma boa solução. O segundo aspecto é realmente, se você vai trabalhar com projetos que têm grande impacto, tipicamente eles vão envolver várias áreas e vários responsáveis. E eles nem sempre estão sentados juntos com você nesse momento de discutir o projeto, seja para vender para um cliente ou dentro da organização. Quem vai fazer essa discussão é a pessoa com quem você está conversando ou aquele grupo. Então você tem que preparar essas pessoas para que elas sejam como um vendedor do teu projeto. Então quando você faz isso, você aumenta muito a tua capacidade de apresentar projetos, conquistar um cliente, como também os projetos ganham uma qualidade muito maior, porque muitas vezes as empresas têm dificuldade de realizar projetos porque não está claro no começo do trabalho qual era o objetivo, qual era a dor, qual era a situação. E ao longo do trabalho, do projeto, isso vai ficando claro, e aí você tem que fazer mudanças de escopo, que às vezes são bem-vindas, mas muitas vezes são desnecessárias, se você tivesse feito um bom trabalho de preparação. Então, vamos ver um caso prático do como é o spin rodando. Então, a situação é a seguinte: você está numa empresa, você vê uma série de oportunidades para poder fazer bons projetos de melhoria, se destacar com isso, mas você precisa conquistar um patrocinador e um grupo de formadores de opinião para conseguir entender
que é o foco, qual que seria o grande objetivo e ter o apoio dessas pessoas na execução. Então, como é que começa? Você começa, antes de propor reunião, de conversar com essas pessoas, se preparando, conhecendo o cenário da empresa, o mercado, os concorrentes, o cliente e as pessoas que você está querendo conversar. Então, pode ser pelo LinkedIn, batendo papo com pessoas que tenham acesso a essas pessoas. Então, você realmente vai se formar. Isso é uma preparação sua. Aí você vai agendar uma reunião e eu sugiro realmente, muito fortemente, que você tenha um mapa visual, porque essa construção do SPIN completa, você vai ver que tem um poder muito grande de transformar a percepção das pessoas, tanto das oportunidades quanto da tua colaboração também. Então, você reuniu as pessoas, explicou o objetivo da conversa, que é entender a situação e focar claramente num problema, e você começa pelo S do SPIN da situação. Então você começa entendendo na visão das pessoas qual é o cenário, qual é a situação. Então, no nosso caso aqui, que as pessoas reuniram começaram a comentar o seguinte: olha, os pedidos estão cada vez menores e mais variados e despersonalizados. Então os clientes querem lotes pequenos e cada vez mais diferentes. Tem uma pressão muito grande para reduzir prazo, e isso tem dificultado o nosso planejamento. Nossos equipamentos são muito defasados nesse cenário, então é uma dor de cabeça trabalhar. E nossa equipe também tem uma rotatividade muito grande, as pessoas entram, ficam um tempo e já saem para outras áreas, a gente não consegue um bom treinamento. Pô, entendi a situação. Agora, dentro disso, quais são os problemas que isso me traz? Então, uma vez que a gente entendeu o cenário, a gente faz uma pergunta do tipo assim, ok, quais são tuas dores? O que tira o teu sono dentro desse cenário? Então, dentro disso, as pessoas vão focar naquilo que realmente é mais crítico. Então, por exemplo, nesse caso aqui, nós temos atrasos frequentes, a gente não atende nem o prazo de programação, e além do mais, a gente tem retrabalho, realmente falhas de qualidade que são muito graves aqui. Ok, entendi isso. E como é que nossos resultados são afetados? Então, qual é a implicação disso? Ou seja, se esses problemas acontecem, o que tem realmente de consequência depois? Ó, por causa disso, a gente está perdendo cliente para concorrente, porque eles são mais ágeis. Além disso, o nosso custo está ficando elevado e a nossa equipe está ficando muito estressada. Ok, entendemos isso aqui, que são as dores manifestadas em resultados, a gente vai explorar com a equipe agora e falar, ok, e se nós desenvolvêssemos juntos uma solução, quais são as características, quais são as necessidades que têm a ser atendidas para essa solução? Então as pessoas começam a pensar já não no que vamos fazer, mas o que a gente tem que ter de característica positiva no futuro. Não poderia ser o seguinte: preciso adequar a minha produção a lotes muito pequenos e ter muita flexibilidade e agilidade para acompanhar essas variações de demandas. Então, isso as pessoas trouxeram a sua visão, a sua percepção e visão e construíram um quadro. Então, de ponta a ponta, está todo mundo enxergando e ao longo desse trabalho você está se preparando. E aí você vai apresentar isso de uma forma que realmente tem um impacto muito grande, tanto para a tua conquista de patrocinador e apoio, quanto para as próprias pessoas que estão acompanhando você na reunião. E o que você vai fazer? Ao longo dessa jornada de perguntas e respostas, ouvir as pessoas, você vai montando tudo isso na forma de uma história. E você vai contar essa história do que você entendeu para as pessoas. Então, o que eu recomendo? Você fala o seguinte, ó, vou resumir para entender. Então, realmente, você está se colocando na posição de alguém que ouviu, aprendeu e quer confirmar o entendimento. Então, nesse caso aqui, ó, os clientes têm feito pedidos cada vez mais variados e personalizados. Isso leva a dificuldade de planejamento, pressão por prazos, o que é agravado pela defasagem dos equipamentos e a rotatividade da equipe. Isso leva a atraso, não cumprimento de prazo, além de retrabalhos e problemas de qualidade. Como consequência, a gente está perdendo clientes para concorrentes, nossos custos estão elevados, a equipe está estressada. Precisamos de flexibilidade e agilidade para trabalhar com vários lotes pequenos. Você pode não acreditar, você repetiu o que as pessoas falaram, mas parece que realmente você contou a coisa mais incrível do mundo, porque provavelmente foi a primeira vez que alguém ouviu as pessoas de uma forma positiva, elas se sentiram ouvidas. E outra, as pessoas pensam em todas essas dificuldades e características do cenário de formas isoladas.
Quando você integra tudo isso, elas passam a ter outra visão. Então, quando você faz isso, primeiro, as pessoas, opa, essa pessoa me ouviu, me entendeu, e mais, eu começo a ter desejo por uma solução que realmente atenda aquelas necessidades e acredito que essa pessoa que me ouviu pode ser esse caminho. Então, isso, só isso é transformador e realmente é muito válido. Só que não é suficiente, a gente tem que dar agora o próximo passo. Como é que eu uso isso para apresentar uma possível solução e conquistar o coração e a mente das pessoas? E agora que você ganhou a atenção das pessoas, despertou o desejo delas para uma possível solução, e mais, começou a conquistar a confiança que você pode ser a solução, a gente tem que organizar isso de uma forma, numa proposta. Alguma coisa que te permita evoluir para estruturar um projeto que seja a resposta para toda essa necessidade e dores que nosso cliente ou nosso patrocinador está vivendo. Só que para fazer isso, a gente vai olhar para esse quadro e mentalmente a gente vai mudar a ordem. Ou seja, a gente vai começar pela necessidade, falar das implicações nos resultados, os problemas que vamos eliminar e como isso vai contribuir para a situação que a gente está vivendo. Então, no nosso exemplo, a gente pode colocar da seguinte forma. Então, pessoal, nesse cenário que a gente discutiu com tudo isso, se nós desenvolvermos um processo que tem agilidade e flexibilidade para trabalhar com muitos pequenos lotes, seria possível reverter a perda de clientes, reduzir custos e os estresse da equipe e atender pedidos que são cada vez mais variados e personalizados, mesmo nesse cenário de equipamentos defasados e mão de obra rotativa. Então, quando você coloca dessa forma, a pessoa que já deu aquele mergulho, seguindo uma sequência lógica, ela volta junto com você, falando, ok, eu vou chegar nessas necessidades, atender. Então, tem uma chance muito grande da pessoa poder realmente desejar fazer isso com você, mais do que saber que ela precisa resolver, ela quer fazer aquilo com você, porque você foi a pessoa que ouviu, que entendeu, que navegou com ela construiu aquilo, ela se sente proprietária. Então, isso aqui te dá o poder de ir para a tua comunicação com a alta administração, com o diretor, com o presidente da empresa, muito mais bem preparado. E mais, se você pensa no evoluir da tua carreira, você um dia quer ser consultor e vai precisar negociar os seus próprios contratos, então eu diria que nesse caso então não há nenhuma boa prática. Isso aqui é mandatório, você está bem preparado, porque isso foi realmente uma das coisas que eu mais sofri na minha transição de CLT para ser consultor, foi realmente conquistar e aprender a fazer vendas, isso aqui foi um diferencial na minha carreira. Mas não precisa sair da empresa para aplicar isso. Isso é um recurso poderoso que você tem e eu recomendo que você estude com carinho. E o que eu acho fundamental você entender nessa prática do SPIN é que ele é muito mais uma mudança de comportamento e atitude do que uma metodologia, uma sequência de atividades que você deve fazer de forma mecânica. Aliás, eu vou te dar uma dica. Se o teu cliente, o teu patrocinador perceber que você está fazendo uma entrevista de vendas para depois empurrar um produto e isso transparecer para ele, não só o spin não vai funcionar, como pode reverter numa coisa negativa. Ele se fecha para você e não importa o que você apresente depois, isso vai ficar ruim. A essência do spin, eu diria que de todas as metodologias que eu apresento, é você entender que o que você promove é a empatia das pessoas dentro da organização para uma equipe, um nível, entender a dor e a necessidade do outro, para eles trabalharem juntos, para depois serem capazes de ter empatia pelo cliente, pelo fornecedor, suas dores e necessidades. Isso sim causa uma transformação de melhoria e inovação de processos, que no final vai gerar experiência fantástica para o cliente, lucro para o negócio e impacto positivo na tua carreira. Nesse momento, para encerrar esse módulo, se você quiser o PDF do que foi apresentado aqui, é só você me retornar um e-mail, no e-mail que você recebeu o link dessa aula, falando eu quero, ou então, se você tiver alguma dúvida, algum ponto, vamos começar a conversar e bater papo, vai ser excelente a gente poder continuar o relacionamento. E como próximos passos, eu vejo 3 caminhos que você pode avaliar para trilhar. O primeiro, ok, entendi, mas isso não é uma prioridade. Eventualmente você pode até querer o PDF, mas não vai dar continuidade porque isso não é importante para você agora. O segundo caminho é, ok, eu despertei o seu interesse, você enxergou isso como uma prioridade, mas você vai fazer o seu próprio desenvolvimento.
vai comprar o livro do Spin, vai buscar outros caminhos, vai descobrir como tornar os seus projetos mais estratégicos, mais atraentes e que revertam em crescimento para a sua carreira. Perfeito. E digo mais, conte comigo se eu puder ajudar de alguma forma. E o terceiro caminho é nós desenvolvermos uma parceria para o seu desenvolvimento, para você assumir a liderança da transformação dos processos da organização para gerar experiência fantástica para o cliente, lucro para o negócio e promover a empatia e integração entre todos os níveis da organização. Se isso realmente te interessa, se você acredita que esse é um caminho, eu te convido, continua comigo aqui que eu vou te apresentar uma proposta que eu preparei com muito carinho para você. Na primeira parte da nossa conversa, nós entendemos como a competência técnica pode limitar a sua carreira. Todos os dias, profissionais brilhantes podem estar perdendo a oportunidade de liderar projetos importantes e até promoções porque não conseguem transformar o seu conhecimento em poder de influência, visibilidade e reconhecimento. Mas isso pode mudar agora. Meu nome é João Alípio, eu sou fundador da JSC Treinamento e Consultoria e ao longo de 35 anos de carreira eu acumulo mais de 25 mil horas em projetos de melhoria e inovação de processos em excelência organizacional. E eu vou te apresentar uma oportunidade para você transformar o seu investimento em conhecimento numa vantagem competitiva, que vai acelerar a sua carreira, aumentar seu poder de influência, a sua visibilidade e reconhecimento. Há 35 anos eu comecei como muitos de vocês. Eu tinha uma formação em engenharia, fiz alguns cursos e acreditava que aplicando o meu conhecimento técnico de forma correta, isso garantiria minha progressão de carreira. Mas rapidinho eu percebi que não era bem assim. Eu precisava desenvolver outras competências para conseguir alinhar o que eu fazia com o que era prioridade estratégica para a empresa e conseguir conquistar apoio de toda a organização para poder gerar resultado, visibilidade e ter reconhecimento. E a minha primeira reação foi investir mais em conhecimento técnico. Eu, inclusive, ampliei esse leque. Num primeiro momento, eu comecei a aprender questões de RH, porque eu trabalhava muito com pessoas, então, desde a administração de pessoal, depois comunicação, aspectos de liderança. Eu vi que eu não entendia a parte de resultado do negócio, então fui focar em contabilidade, processos financeiros e, finalmente, na questão estratégica da empresa. Toda vez que eu aprendi, eu colocava em prática, isso me dava uma evolução, mas ainda faltava alguma coisa. E outro fator que favoreceu muito o meu desenvolvimento foi ter tido o privilégio de trabalhar em grandes empresas. Meu primeiro emprego foi na Alcoa, uma multinacional americana que já tinha décadas de organização e eficiência e estava criando aqui no Brasil seu programa de qualidade total. Foi nesse momento que eu descobri que eu tinha uma vocação e uma paixão pela melhoria e inovação de processos. Na sequência, eu fui trabalhar no Grupo Estado, do jornal Estado de São Paulo. E o que foi bacana nessa transição foi entender que se você domina princípios e fundamentos, você pode ajustar a sua forma de atuação para ter sucesso, tanto numa indústria, uma multinacional americana, quanto numa grande empresa nacional ligada a jornalismo. E isso foi transformador para mim. E a última empresa que eu trabalhei antes de fundar minha consultoria foi a Embraer, uma empresa nacional que é líder global no segmento aeronáutico. E eu tive o privilégio de participar da criação e desenvolvimento do P3E, Programa de Excelência Empresarial Embraer, que o ano passado foi eleito um dos melhores programas de excelência do mundo. Depois disso, eu e mais 3 colegas da Embraer criamos uma consultoria para levar nossa experiência de melhoria e inovação para o mercado como um todo. E no último ano, para dar foco no treinamento e desenvolvimento de pessoas, eu criei a minha própria consultoria. E essa jornada me permitiu ter contato com empresas tão diversas como o segmento industrial, bancos, jornais, empresas de desenvolvimento de software, em todos os processos organizacionais, indo da engenharia e produção, passando por RH e finanças, processos de suporte e toda a área comercial. Ao longo desses 35 anos, eu consolidei todo o meu conhecimento e experiência com acertos e erros na forma de uma metodologia e fui aprimorando isso para permitir compartilhar com o mercado. Essa é a origem do Carreira Kaizen Essencial, o CKE.
Carreira, para deixar bem claro, que é focado no ser humano e não nas empresas. O Kaizen, do espírito da melhoria contínua, que praticada diariamente dá um grande impacto ao longo do tempo. E essencial, também traz o princípio do Pareto, foco e concentração naquilo que vai fazer muita diferença. E avaliando toda a minha jornada, mais as conversas que eu fiz com pessoas do mercado, a conclusão é que sim, precisa ter um conjunto de conhecimentos transmitidos, mas isso não era suficiente. Era fundamental ter um momento de interação direta para garantir que as pessoas pudessem entender como aplicar nas suas realidades aquilo que elas estavam aprendendo. Por isso, o modelo escolhido foi um conjunto de treinamentos com mentoria. E o que é o CKE? É um programa dividido em duas frentes que caminham em paralelo. Na frente da mentoria, o que nós vamos ter é um total de 8 horas dividido em 4 encontros semanais, onde nós vamos poder debater as dúvidas e questionamento sobre o que vocês aprenderam nas aulas, vamos debater casos reais e, principalmente, vocês vão trazer a sua realidade com dúvidas, oportunidades e desafios para entendermos juntos como transformar o conhecimento em resultado concreto que gere visibilidade e reconhecimento no seu ambiente. A frente de treinamento está dividida em módulos. Cada módulo tem um conjunto de aulas que vão estar disponíveis para você desde o seu primeiro acesso de forma completa. Cada aula tem a apresentação de um princípio, um fundamento, o estudo de um caso real e a proposta de uma dinâmica. Essa dinâmica é para você fixar o que você aprendeu, mas antecipar o seu ambiente, toda a sua realidade, os seus desafios e já pensar em dúvidas para nós discutirmos na mentoria e te preparar melhor para quando você for colocar em prática, garantir que você consegue gerar resultados, visibilidade e reconhecimento. Eu busquei fazer as aulas da forma mais enxuta, garantindo a qualidade. Reduzindo o tempo, eu quero levar para você flexibilidade para você adequar a quantidade de aulas que você pode fazer num dia conforme a sua agenda. E mais, você pode assistir uma aula inteira sem ter que quebrar no meio por não ter tempo e perder algum conteúdo. O outro ponto é que isso vai facilitar usar o material como uma revisão. Se você precisar buscar um ponto, ele vai estar bem descrito e vai te facilitar usar isso como material de apoio. Para te apresentar o conteúdo do curso, eu vou contar para você o que você vai aprender em cada um dos módulos. No primeiro módulo é de boas-vindas, uma introdução onde nós vamos discutir evolução de carreira, entendendo papéis, responsabilidades. E o que é essa transição? Sair do técnico para ter um impacto muito maior de influência em toda a organização. O módulo 2 é a liderança da transformação. São competências de comunicação e relacionamento que você vai usar para conquistar patrocinadores na alta administração e engajar as equipes no seu projeto. É um conhecimento que você vai usar ao longo de todo o CKE, mas também em vários momentos da sua vida profissional e pessoal. O módulo 3 é do pensamento estratégico, onde você vai conhecer o que é um ciclo do planejamento estratégico de uma forma completa, como você se insere dentro dele e como você pode alinhar o teu trabalho com os objetivos da empresa e isso gerar muito mais impacto, muito mais visibilidade e reconhecimento. O módulo 4 é transformação de processos, onde eu vou trazer a minha vivência, num caso real, do PMK, um projeto de melhoria e inovação de processos, mas também vou trazer outras oportunidades, ver que você não está limitado a uma única metodologia. O módulo 5 é um bônus, criatividade e inovação, porque eu acredito que o seu sucesso aplicando o CKE vai ser tão grande que rapidamente você vai ter a chance de desafiar os limites da sua organização. E aí você vai precisar de técnicas para enxergar oportunidades onde outras pessoas não veem nada ou só percebem problemas e gerar mais e melhores alternativas de transformação. O módulo 6 é colocando em prática, começando com como você escolhe o seu primeiro projeto para maximizar sua chance de sucesso e como você escala isso ao longo do tempo.
primeiro sequenciando projetos individuais, depois realizando projetos em paralelo com um pouco mais de complexidade, até criar um programa de alto impacto. E com isso você tem uma grande interface no plano estratégico também, começando sendo um usuário, depois um participante, depois um líder dentro da organização no processo estratégico. E ao longo de toda essa jornada eu vou estar ao seu lado para garantir que tudo que você aprender, você vai conseguir colocar em prática, considerando a cultura, o ambiente e os desafios que você enfrenta. E mais, você vai ter a oportunidade de trocar experiências com todos os participantes, não só colocando suas dúvidas, mas também trazendo as suas experiências, compartilhando aquilo que tem de bom no seu trabalho e com certeza você vai ter muita coisa positiva para colaborar com todo mundo. O fato de você estar aqui agora comigo demonstra o valor que você dá para o desenvolvimento. E provavelmente você já pesquisou outras alternativas. Por exemplo, um curso de MBA, que pode ser uma coisa muito valorosa na sua carreira, mas pode durar mais de 6 meses, custar mais de R$ 10.000, e muitas vezes você ganha o conhecimento, mas não tem o apoio para colocar tudo que você aprendeu em prática. E o que estou te oferecendo é diferente. É um equilíbrio perfeito entre conhecimento e prática. Você vai ter todo o conhecimento nas aulas que vão estar disponíveis para você desde o primeiro momento e um acompanhamento direto comigo ao longo de 4 sessões, onde você vai entender como transformar o que você aprendeu em resultado, visibilidade e reconhecimento, mais o bônus de criatividade e inovação. E o investimento para você ter tudo isso são apenas 4 parcelas de R$ 326,35, ou à vista com desconto de R$ 1.199, que você pode pagar de diversas formas, cartão de crédito, Pix, boleto, e isso contando com a segurança de estar trabalhando com uma das maiores plataformas de treinamento do Brasil. E eu sei que uma garantia de 7 dias é padrão de mercado, não tem diferencial nenhuma. Por isso eu vou te dar uma super garantia. Você vai ter 2 meses para fazer todo o curso, passar pela mentoria e aplicar. Se depois de 2 meses você não estiver satisfeito, você vai entrar em contato comigo e a gente vai fazer uma breve avaliação. Você fez todas as aulas, participou de todas as mentorias, fez as dinâmicas? Se sim, o que nós vamos fazer? Vamos sentar juntos numa sessão individual, vamos reavaliar todo o seu plano, toda a sua condição, vamos conversar e você vai refazer o seu planejamento. E vai ter mais 30 dias para aplicar. Se depois desses 30 dias, ou seja, 3 meses depois do que você começou, você ainda não estiver satisfeito, o que eu vou fazer é, eu devolvo todo o seu investimento. Portanto, você tem risco zero de fazer esse investimento e não ter resultado, no sentido de você colocar tudo que você aprendeu em prática. O que eu estou te oferecendo aqui é um momento de transição, que não exige que você abandone o seu conhecimento técnico, mas transforme isso numa vantagem competitiva para você continuar se desenvolvendo na carreira. E novamente você tem 3 escolhas. Uma, ignora tudo o que eu fiz como oferta. 2, vê que ela faz sentido, mas vai fazer o seu próprio investimento de tempo e recurso para aprender e se desenvolver. E o terceiro, vamos juntos nessa jornada de transformação. Se você está interessado nessa oportunidade, alguns pontos de atenção para você. Para eu poder garantir a excelência no atendimento e o foco nos alunos, as turmas precisam ser limitadas. Portanto, essa oferta só vai estar válida até o momento que eu fechar a turma. Então, atenção com prazo de inscrição. Segundo ponto, a super garantia mais o bônus de criatividade eu fiz exclusivamente para essa turma. Não estou garantindo que eu vou repetir isso nas minhas próximas ofertas. Essa decisão marca uma nova fase na sua carreira. Vamos juntos transformar o seu futuro profissional. Só o que você precisa fazer é entrar no link abaixo e se inscrever agora.